sabe o que é Nagô? Nesse programa, nós vamos esclarecer para você o que significa ser Nagô. A África é o segundo maior e o segundo mais populoso continente do mundo depois da Ásia, com cerca de 30,3 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial, incluindo ilhas. A África cobre 6% da superfície total da Terra e 20% de sua área total em terra firme. Com 1,4 bilhão de habitantes em 2021, a população africana representa cerca de 18% da população mundial. O povo Yorubá se constitui em um grupo étnico da África Ocidental e um dos maiores grupos étnicos de toda a África, que habita principalmente na Nigéria, no Benin e no Togo. As áreas desses países, habitadas principalmente por Yorubás, são muitas vezes referidas coletivamente como Yorubalândia. Em números populacionais absolutos, os Yorubás somam algo acima de 48 milhões de indivíduos na África, enquanto algumas centenas de milhares deles vivem fora daquele continente, seja por conta dos movimentos migratórios contemporâneos, seja por conta da diáspora africana, ocasionada pelo infame empreendimento escravista que se estendeu ao longo de 300 anos da nossa história, entre os anos 1500, século XVI, e os anos 1800, século XIX. Na Nigéria, são definidos como Yorubá os povos Oyo, Ifé, Ijexá, Ibadan, Ilorim, Ijebu-Odé, Ikiri-Ekiti, entre outros, compreendendo 21% da população nacional daquele país. Esses povos desenvolveram, ao longo de suas histórias, os reinos que se transformaram em estados e cidades modernas da Nigéria em nossos dias, como são os exemplos o estado de Oyo, cuja capital, Ibadan, é um exemplo de metrópole moderna, e a cidade-reino de Ilé-Ifé, símbolo da religiosidade e fé dos Yorubás. A palavra Yorubá faz referência a um aglomerado de etnias unidas por língua e história comuns. Fora da África, a diáspora Yorubá consiste em dois grupos principais, sendo o primeiro o dos Yorubás dispersos principalmente para o Novo Mundo, entre os séculos XVI e XIX, notadamente para o Caribe, especialmente em Cuba e Brasil, e o segundo consistindo em uma onda de imigrantes relativamente recente, a maioria dos quais começou a migrar para o Reino Unido e os Estados Unidos após algumas das principais mudanças econômicas e políticas ocorridas na África nas décadas de 1960 a 1980. Os Yorubás compartilham uma língua e cultura comuns, na medida em que têm uma mesma espinha dorsal, que é a figura de Oduduwa, o grande patriarca. Mas provavelmente nunca foram uma unidade política. A maioria dos Yorubás fala a língua Yorubá, que é a língua do ramo Benue-Congo da família linguística nigero-congolesa, com o maior número de falantes nativos na África. Na Nigéria, os Yorubás estão concentrados em alguns estados situados na parte sudoeste do território, como os estados de Oyo, Ondo, Ogun, etc. Nagô ou Anagô era a designação dada aos negros escravizados e vendidos ao tráfico internacional da época, na antiga Costa dos Escravos, que falavam Yorubá. Entretanto, do ponto de vista local da Bahia, ou cidade da Bahia, como ficou historicamente referenciada, a nossa herança cultural enquanto nagôs
nos ligam a alguns reinos iorubás particulares. É o caso em um dos exemplos da nossa ligação com o reino de Quito, atualmente uma terra dividida pela linha de limite da fronteira entre a Nigéria e o Benin. Essa ligação é tão forte e ainda atuante que o nosso candomblé de tradição e liturgia Nagô é denominado candomblé de Quito. O termo Nagô teria origem na palavra Anagô do Fon, língua falada pelos povos de mesma designação que habitavam o Daomé, e seria usado com o significado pejorativo de violento. Isso porque, segundo a tradição, os iorubás, quando chegavam à fronteira do antigo Daomé, fugindo de conflitos interétnicos, vinham famintos, esfarrapados e cheios de piolho, e eram recebidos pelos Fon, que assim a eles se referiam. Na Jamaica, o nome Nagô designa o culto às divindades de origem iorubá. Em seu estado na Bahia, que começou no dia 8 de dezembro de 1940, Lorenzo Dow Turner, o primeiro linguista afro-americano a se doutorar em Harvard, fotografou e fez entrevistas e gravações com grandes sacerdotes e sacerdotisas dos candomblés baianos, como Maria Escolástica da Conceição Nazaré, mãe menininha do Gantuá, Martiniano Eliseu do Bonfim, Odelabê, Manuel Cerqueira do Amorim, pai Nezinho de Muritiba, cidade que fica no Recôncavo Baiano, Manuel Vitorino da Costa, Manuel Salefá, João Alves de Torres Filho, Joãozinho da Gomeia, entre outros. Dentre esses, podemos destacar Martiniano Eliseu do Bonfim, Odelabê, que deu seu depoimento completo falando Nagô, e mãe menininha do Gantuá, que cantou vários cânticos em Nagô fluente. Então, e agora? Você já sabe o que é Nagô? Modupé fun e feticilere, mobé eledomaré fun lákàyè nínú ọpọlọ olúkálùkù wá láti gbé èdè àti àṣà wa lárugẹ. Ó dàbọ̀.